E aí, primeirão, tudo bem? A gente vai se encontrar por aqui agora para, enfim, terminar essa apostila, para correr com a matéria da melhor forma possível, beleza? Então, desde o final das férias, nosso primeiro encontro, então vamos fazer da melhor forma, beleza? Ó, seguinte então, galera. Na última aula que eu passei para vocês o vídeo, que inclusive ainda está no YouTube, a gente estudou sobre o Sócrates, tá? E a partir de agora a gente vai na sequência filosófica, na história da filosofia, a gente vai estudar o pensamento do Platão, tá? Então, eu fiz aqui algumas considerações, um roteiro de estudo para mais ou menos seguir as ideias de acordo com o que está na apostila. Para correr bem, tá? Então é o seguinte, o que a gente tem que saber? Tem que saber o seguinte, primeira coisa, qual é o contexto que ocorre a produção das ideias do Platão, tá? Anteriormente ao seu pensamento, existiram dois caras que são importantes para a gente conseguir entender da onde vêm as suas ideias, né? Quem são eles? Dois carinhas, Heráclito e Parmênides, tá? Heráclito de Éfeso e Parmênides de Eleia, tá? É o seguinte, durante o nascimento da filosofia, começou a existir uma superação da cosmogonia pela cosmologia. O que isso quer dizer? A cosmogonia tentava entender a origem do universo e o que faz o universo funcionar de acordo com concepções mitológicas, religiosas. Então, os deuses, eles fazem o quê? Durante a cosmogonia, eles explicam o começo, o meio e o fim da vida das pessoas, beleza? Só que a partir do momento que a filosofia foi ganhando força e essa concepção mítica ela deixa de ter sentido, ela é criticada, ela é questionada, a cosmologia entra no lugar. E eles queriam, com a cosmologia, também buscar a arqué. Assim como na época da cosmogonia, com a cosmologia, eles também queriam encontrar a arqué. O que é a arqué? É o princípio fundador. É o que está em tudo. É o que causa a existência de todas as coisas do universo. Só que, a partir da cosmologia, ao invés de colocar no campo da mitologia a explicação de tudo, eles começam a colocar no campo da razão e da explicação, digamos, convincente, de um ponto de vista lógico, tá bom? Então, diante disso, com o nascimento da cosmologia, várias são as escolas de pensamento que vão tentar criar concepções sobre o mundo não mais de forma mítica, mas de forma racional. Tá bom? Duas dessas escolas são lideradas por esses carinhas que eu disse, Parmênides e Heráclito. O Parmênides e o Heráclito, eles, na verdade, o pensamento deles é tão forte que até hoje existem leituras a partir do que eles disseram lá atrás. Então, a primeira coisa, eu pergunto assim para vocês, né? O que são vocês? Cada um de vocês? É uma pergunta difícil de responder. Porém, antes mesmo da gente tentar responder, a gente tem que conseguir identificar a pergunta. Por exemplo, o que é ser eu? Eu agora ou eu, sei lá, minha vida inteira até aqui? O que é ser eu? O que conta, na verdade? O presente momento ou a minha história? O quê? Para o Heráclito, ele vai dizer o seguinte, o que é a existência do ser? Meu, da natureza, das outras pessoas. A existência de tudo. Para o Parmênides, tudo é pautado pela mudança. A ideia de que tudo flui, tudo está em constante modificação. Portanto, as coisas são e não são ao mesmo tempo. Vou melhorar para vocês, né? Por exemplo, hoje eu sou um professor, né? Tenho 28 anos, tenho uma bagagem de estudo e penso algumas coisas sobre a minha vida.
Mas quer dizer que isso foi sempre assim? O que é ser Álvaro? Eu garanto para vocês que se vocês me fizessem essa questão há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, quando eu comecei a estudar filosofia, a minha resposta seria outra. O que é eu? Difícil. Mas enfim, isso quer dizer o seguinte, quer dizer que lá atrás eu era Álvaro, tinha minhas ideias, tinha minhas concepções, mas, né, o tempo foi passando, hoje eu continuo sendo Álvaro, só que com uma outra cabeça. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que eu sou algo hoje, mas não sou, ao mesmo tempo, aquilo que eu já fui lá atrás. Então, eu sou de hoje e nego que eu fui lá atrás. Quer dizer, eu sou e não sou ao mesmo tempo. Sou de hoje, mas não sou o que eu passei, o meu passado. E isso vai continuar. No futuro, eu vou ter que negar o que eu sou agora para eu afirmar uma nova existência, para afirmar um outro jeito de viver, novas ideias, enfim, novas perspectivas, outra situação que eu vou me encontrar, sei lá qual. Então, para o Parmênides, qual que é a ideia principal? Tudo está sempre em constante mudança. A vida é um devir, ou seja, é um vir a ser, sempre em movimento, sempre vir a ser algo, tá certo? Na frente a gente vai ver de novo essa ideia com Hegel e com Karl Marx, que eles pegam essa ideia do Heráclito de Éfeso e ressignificam. Mas pelo momento a gente tem que pensar isso, tá? Então tudo flui, tudo está em mudança para o Parmênides, aliás, para o Heráclito. Já o Parmênides, ele discordava do Heráclito, eles são contemporâneos, tá? O Parmênides, ele vai dizer o seguinte: as coisas não podem ser e não ser ao mesmo tempo. Por quê? Porque se elas não são algo, como que elas podem ser ao mesmo tempo? Então, o Parmênides vai dizer que a verdade é algo que é estática, que não muda, que sempre é a mesma coisa, tá? E ele vai dizer o seguinte, né? Quando se indagava, né, sobre o Parmênides perguntavam assim para o Parmênides: mas vem cá, você não concorda, por exemplo, que uma planta antes de ser uma planta foi uma semente? A planta vai crescendo, ela se transforma numa árvore. Em determinado tempo, aquela árvore morre. Antes ou depois, mas uma hora ela morre. Você não concorda que aquela árvore mudou, sofreu transformação ao longo de um período? O Parmênides vai dizer: sim, eu não nego isso. Eu não nego que as espécies, os indivíduos, eles mudam. Só que, para o Parmênides, o que muda é aquilo que é da aparência. É do mundo que simplesmente a gente consegue observar materialmente. Que a gente consegue ver, que a gente consegue sentir, tocar. Para o Parmênides, na verdade, o ser, a essência do ser, é uma coisa que é uma só. Não muda. É sempre aquela. Tá? Então, ele vai dizer que uma coisa ou é ou não é. E quando ele diz isso, ele está falando sobre uma essência. Bom, essa briga entre Heráclito e Parmênides vai influenciar no pensamento do Platão. Tá? O Heráclito e o Parmênides, eles estão na virada ali do século 6 para o século 5 a.C. Lembrando que antes de Cristo é do maior para o menor. Tá? Então, quanto mais eu me aproximo do ano zero, mais recente é esse pensamento. Quanto mais eu me distancio, mais antigo ele é. Então, eles são da virada do século 6 para o 5, contagem regressiva, atenção. Aí, o Platão, ele vai produzir sua obra já no século 5. No calor desse debate, ele vai ler os dois autores e ele vai se posicionar, ele vai tentar buscar um desfecho para isso. Nessa aula agora, a gente só vai entrar no pensamento do Platão, tá? Eu vou dividir ela em duas partes. A gente vai ver uma introdução sobre o pensamento do Platão e depois ver um desfecho sobre essa questão mais a fundo quando a gente entrar especificamente no mito da caverna, tá? Então é o seguinte, o Platão, ele vai viver, portanto, durante o século V, que é considerado o século de Péricles, dentro da cidade-estado de Atenas.
que é o tempo de ouro, o período de ouro de Atenas. Por quê? Porque é quando floresce a arte, a arquitetura, quando floresce a política, a filosofia. Então, o Péricles, que foi o governante de Atenas no século V, durante um bom período do século V, ele estimulava a produção intelectual, seja artística, filosófica, política, e ele trazia as melhores cabeças, né, para ele naquele período, para ajudar no governo dele. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que é quando muita coisa floresceu. Tá? Atenas se viu como uma grande cidade-estado, rica, e que poderia estimular e promover grandes debates, a produção artística. Então, assim, era um período em que as coisas estavam dando certo naquela cidade-estado. Beleza. Aí, o Platão, ele foi aluno, além de aluno, foi o grande discípulo do Sócrates, que é o autor que a gente viu anteriormente. O Sócrates, pessoal, o Sócrates, ele, como a gente bem viu, ele criticava os sofistas e ele dizia que, na verdade, a filosofia serve para a gente nascer para um novo mundo. Né? A maiêutica é um parto para a gente viver e não aceitar mais as verdades que trazem para a gente de forma sem questioná-las, sem tentar entender se aquilo é verdade ou não. Então, o Sócrates, ele vai considerar que a gente tem que descobrir a filosofia na nossa vida. Tá? E ele estimulava isso por meio do diálogo. Né? Um diálogo em praça pública, e um diálogo que, digamos assim, sem precisar cobrar para isso. Mais uma crítica do Sócrates aos sofistas que vendiam o seu conhecimento e o Sócrates ensinava de graça. Tá? Só que aí, o que vai acontecer? O Sócrates ele é condenado à morte, né, por incitar a juventude a não acreditar nas divindades que Atenas acreditava, que os poderosos de Atenas, que a sociedade ateniense acreditava. Então ele é condenado por ateísmo, né, daquele tipo de Deus que era cultuado em Atenas, e por corrupção na juventude. O Platão ficou pé da vida, saiu em defesa do Sócrates durante o seu julgamento, foi um dos seus defensores, falou em público, e ele não aceitou, mesmo a condenação de Sócrates, depois que Sócrates aceitou tomar cicuta, o Platão ele não digeriu bem essa ideia e ele não entendeu como o maior dos sábios, que já vivera até então, que para ele era Sócrates, ele não aceitou que Atenas condenou Sócrates. Bom, e aí o que ele vai fazer? Ele vai dar sequência ao pensamento do Sócrates. Tanto que tem muita coisa que a gente fala, né, que é do Sócrates, a gente atribui a ele, mas que na verdade quem está dizendo é o Platão. O Sócrates nunca escreveu nada. A filosofia dele é uma filosofia oral, de transmissão pelo diálogo, não pela escrita. Então, ele vai dar sequência. Ele vai criticar, portanto, o pensamento dos sofistas, na mesma linha do Sócrates, e vai dizer o seguinte: os sofistas eles estão empenhados antes em vender o seu conhecimento. Eles passam de cidade em cidade, estado, e a partir daí eles vendem o seu conhecimento para aqueles que podem pagar, para as famílias aristocráticas, né? E aí, só que os sofistas ensinam a arte do convencimento, da oratória. O que isso quer dizer? Você muitas vezes não sabe o que você está dizendo, mas se for bem dito, você convence a outra pessoa de que as suas ideias são corretas, né? São coerentes. Num determinado momento, você pode inverter a sua opinião e falar tudo aquilo, negar tudo aquilo que você acabou de dizer. Então, essa era uma das técnicas de ensino dos sofistas. Então, o Platão vai dizer, né, o Sócrates estava certo. Olha aí, o Sócrates criticou os sofistas. Os sofistas não têm compromisso com a verdade. Logo, eles não fazem filosofia. O Platão vai falar assim, Sócrates estava certo nessa crítica. Eu acredito na mesma coisa. Os sofistas não fazem filosofia e não têm compromisso com a verdade. Então, eles têm compromisso apenas com o convencimento, em fazer política. Em grosso modo falando, tá? Bom, então, o Platão, ele funda a academia, ou o Academos,
que é uma escola que se ensina conhecimentos diversos, né, pautado na crítica aos mitos, à mitologia. E aí, o que ele vai fazer? Nessa escola, ele vai ensinar para os seus alunos, ele vai ensinar assim, reflexões sobre a conduta humana. O que é ter uma vida ética, uma vida coerente, uma vida correta, dentro de parâmetros, dentro de ideias que eles acreditavam, as melhores para aquele período, tá? Mais filosóficas. Então, era um grande debate sobre como proceder no mundo, né? A ideia de introjetar dentro da cabeça dos alunos a filosofia como um modo de vida, como não aceitar as coisas prontas e acabadas, mas sempre buscar uma origem, uma causa, um porquê das coisas. E sobre a vida humana também eles refletiam muito sobre isso. Então, quais são as condutas humanas que não afetam outras pessoas, não causam mal ou tentam enganar de alguma forma as outras pessoas? Então, era isso que dentro da academia muito se debatia. E o que eles queriam, pessoal, na verdade, é se contrapor ao ensino que os sofistas promoviam por onde eles passavam. E aí, o Platão ele vai criar um método que se chama dialética. O que é dialética? A dialética é um método em que consiste em você contrapor ideias opostas e fazê-las conflitarem, opiniões diferentes. E você vai lapidando, você vai, por meio do diálogo, você vai negociando os conceitos, as ideias, e você vai chegando a consensos, a acordos. Então, a ideia é de que, pela contraposição entre uma ideia X e uma ideia Y, vai nascer uma ideia Z, que, no caso, a gente poderia dizer que é uma conclusão entre o diálogo entre duas pessoas, ou duas ideias, dois pontos de vista. Isso, para o Platão, é muito bom, porque é uma lapidação, é uma busca filosófica para responder questões que hoje estão candentes do nosso mundo, que a gente precisa lidar com elas. Tá? Então, no fundo, o Platão, quando cria a academia, ele quer criar novos governantes para o futuro, quer formar seus alunos para que no futuro eles possam ser grandes líderes. Por quê? Porque eles estão aprendendo a filosofia ali, eles estão aprendendo o diálogo, eles estão aprendendo a não enganar as pessoas, mas a fazer um governo justo, em compromisso com a verdade, tá certo? E aí, ele vai dizer que a virtude e a moral são objetos, são perspectivas que tem qualquer governante, qualquer pessoa ética, qualquer pessoa bem intencionada tem que se preocupar, tem que buscar a virtude, uma vida coerente, lógica, que busca a verdade sempre, e a moral, sempre me perguntando se o que eu estou fazendo dentro da sociedade está fazendo mal para outras pessoas. Né? Se a minha conduta hoje está sendo uma conduta que a gente pode dizer, uma conduta moral, uma conduta que eu me preocupo com meus atos. E não ajo arbitrariamente e faço o que bem me entende e dane-se o resto. Bom, então, diante disso, o Platão, ele vai concluir, para a gente encerrar essa primeira aula sobre Platão, ele vai concluir uma coisa: só pode ser governante quem dominar a arte da ciência política, ou, que a gente pode dizer, sobre a teoria sobre a política. Ou seja, só pode ser um governante quem tiver compromisso com o padrão ético e moral, ou seja, quem for um filósofo, quem buscar a verdade acima de tudo. Portanto, ele vai advogar a tese do rei filósofo. Só pode ser um rei filósofo, aliás, só pode ser um rei, um governante, quem tem compromisso com a filosofia. Porque senão corre-se o risco também de fazer como aqueles que, os governantes, os legisladores, né, os julgadores, que condenaram Sócrates, o maior dos sábios, segundo Platão, à morte, tá? A bebê cicuta. Então, ou seja, só deve governar quem tem compromisso com a verdade e não com, entre aspas, uma politicagem. Beleza?
Abraço, pessoal. Valeu, hein?